Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar com você sobre o andamento, como você vai fazer, critérios, alguns fatores que você tem que considerar ao desenvolver sua pesquisa de mercado. Vamos lá. Primeiro que eu tenho que falar para você são 10 coisas, são 10 dicas, 10 coisas que você tem que colocar, a gente chama de variáveis. 10 variáveis que você tem que considerar ao fazer a pesquisa de mercado ou ao formular uma pesquisa de mercado. Vamos lá? Primeira delas, recursos. Geralmente, na literatura, quando a gente está aprendendo em sala de aula, eu ouvi uma vez só uma pessoa considerando os recursos, mas eu, como pesquisadora, como eu já tenho experiência de 20 anos na área, os recursos é uma das primeiras coisas que você tem que considerar. Existem aqueles fatores que são ideais e existem os fatores que são reais. E no mundo, na vida, na empresa, nos negócios, na vida pessoal, a gente trabalha com fatos, a gente trabalha com realidade. Não adianta eu ser uma excelente pesquisadora, saber milhões de métodos de pesquisa e propor uma coisa que não se tem recursos para desenvolver essa pesquisa. Então, a primeira coisa que você tem que considerar para uma pesquisa: qual é a quantidade de recurso que você tem? Quanto você pode disponibilizar? Isso a gente não está falando só de dinheiro, não. O dinheiro, o financeiro, também é importante, mas você tem que ver recursos tecnológicos e recurso pessoal. Às vezes você propõe uma utilização de um recurso que você não tem estabilidade no local. Uma vez nós fizemos uma pesquisa onde nós queríamos reunir com a pandemia, a gente queria reunir as pessoas de forma online, de forma presencial, por Skype, Meet, ou Google, essas ferramentas que a gente tem para ter o contato ali online. Só tinha um problema: muitas dessas pessoas estavam em regiões onde a internet não possibilitava agilidade, não tinha essa possibilidade, ou tinha problema de máquina mesmo, ou tinha problema na velocidade, na quantidade do pacote de internet, que não possibilitaria essa reunião e imagens ali sem ficar travando e essas coisas que nós conhecemos. Então são recursos tecnológicos nesse caso. Tinha o recurso financeiro, tinha o recurso de pessoas, mas não tinha o recurso tecnológico. Outro formato de recurso é o recurso de pessoal. Não adianta você, eu vou colocar tantos pesquisadores nesse local e você não tem acesso ou a qualidade desses pesquisadores, a qualidade de quem vai estar envolvido com a pesquisa, a qualidade, eu quero que uma pessoa X interprete os dados, mas você tem essa pessoa X para interpretar os dados? Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você está formulando uma pesquisa ou quando você está pensando em contratar uma pesquisa é justamente sobre isso, a possibilidade ou o recurso que você está disposto a investir e a viabilidade dos outros recursos tecnológicos de pessoas que você também tem que considerar. A dica número 2, ou o fator número 2 que eu vou falar com você, para que você possa considerar na sua pesquisa de mercado, é sobre o tipo de pesquisa. Você sabendo a quantidade de recurso financeiro, tecnológico e de pessoal que você tem disponível, se você é um bom pesquisador ou se você está contratando um bom pesquisador, ele vai te oferecer tipos de pesquisa, ou é necessário que você saiba, se é você que está fazendo a pesquisa, o tipo de pesquisa mais apropriado de acordo com essas variáveis aqui em cima. O terceiro fator que você tem que considerar que são as fontes de dados, aonde você vai coletar os dados da pesquisa. E aí, ainda falando da fonte de dados, porque a gente está falando agora de pesquisas efetivas, você tem que considerar a medição e o escalonamento. Qual é a medição que você vai usar? Qual é a base de escalonamento que você vai usar? E a gente vai falar de outras questões aqui embaixo, como por exemplo, que é a coleta de dados. Você já sabe a medição e o escalonamento que você vai utilizar para tratar ali, para começar a absorver sua pesquisa. E o que você vai fazer? Você vai pensar também o método de coleta de dados. Como que você vai fazer? Vai precisar de termo de livre esclarecido e consentido? Não vai precisar? É uma pesquisa que mexe com menor de idade, com maior de idade, com crianças, com pais, que pode ter problema ali de você investigar, vai tratar em assunto delicado ou não vai? Por exemplo, nós tivemos contato com uma pesquisa que envolvia o assunto morte.
Então, claro, se você vai pesquisar pessoas que acabaram de perder entes queridos, você entra num outro tipo de exigência ética, moral, de passar por um comitê de ética para formulação, para conseguir, para ver técnicas e formas que você pode chegar nessas pessoas. Às vezes, até mesmo usando técnicas sem que pareça uma pesquisa. Nossa, como eu vou fazer isso? Depois eu faço um vídeo explicando sobre isso. Mas o que eu quero colocar para você agora é a necessidade de você pensar no método de coleta de dados. Você tem metodologias e você tem formas de coletar dados, direta e indiretamente, por questionário por telefone, por uma entrevista via roteiro. Enfim, tem muitos aqui que nós vamos falar nos outros vídeos. E aí, outra questão, a sexta questão, a sexta dica, a sexta variável que eu vou dar para você, ao fazer uma pesquisa de mercado, ao desenvolver, como você vai elaborar esse questionário ou esse roteiro. Lembra que eu falei ainda agora que você pode fazer só um roteiro para deixar a pessoa falar o máximo possível e aí depois você analisa o conteúdo que essa pessoa falou, sem necessariamente fazer pergunta-resposta, pergunta-resposta? Existem várias técnicas de pesquisa, por isso é importantíssimo que você saiba. Se você é pesquisador, procure formas, tipos de pesquisa, técnicas de pesquisa. Se você está procurando, analise se o fornecedor está te propondo vários tipos de pesquisa. Se realmente ele entende que para responder o seu problema, você tem uma gama de questões a se considerar. E na questão do questionário ou do roteiro, você tem que, inclusive, pensar se ele é válido, se as perguntas já foram testadas, qual é a base que você está usando para essa pergunta. E isso é uma das coisas que são mais graves, porque tem várias ferramentas online, que alguns são gratuitas, alguns eu pago uma taxa pequenininha, que oferecem pesquisa que você faz e manda aí para um monte de gente, alguns pacotes mensais que você faz e fica colocando para o cliente. Queremos saber a sua experiência, mas as perguntas não são adequadas. Olha, eu já coloquei isso aqui num vídeo, mas eu já vi muita gente que pela pergunta errada, porque não toma cuidado com a pergunta, não sabe estruturar a pergunta, não sabe fazer perguntas que acabam sendo anuladas na resposta, ou ainda levar o entrevistado para outro canto. Como eu já disse, eu falei um exemplo, mas foi um dos que mais me chocou, foi de uma academia de São Paulo, que ao fazer a pergunta, não só me levou, como levou outras pessoas a considerarem a concorrência, porque na pergunta parecia que a concorrência era menor. Então você tem que tomar cuidado com a pergunta que você está fazendo. Por isso a gente fala que a pergunta tem que ser válida, a pergunta tem que ser construída em cima de hipóteses, em cima de perguntas que já foram testadas e, se necessário, aplicar o Alpha Acrobat para colocar uma pergunta válida, para testar se essa pergunta é válida ou não, se ela vai te ajudar ou vai prejudicar. Uma pergunta não pode ser feita apenas em cima do achismo. Lembre-se, a pergunta errada pode levar o seu concorrente ou a sua empresa para outro lugar, ou o seu investigador ou o seu cliente para um lugar que você deseja que ele não fosse. Então, ao invés de resolver um problema, a pergunta errada vai te criar um outro problema. Outra questão é o processo de amostragem. E esse processo de amostragem não envolve apenas você entender a sua amostra, mas você considerar o tamanho e os critérios também de inclusão e exclusão da amostra. Nossa, o que seria critérios de inclusão e exclusão da amostra? Às vezes, você tem naquele mesmo público, naquele mesmo perfil que você vai estar investigando, variáveis que você pode desconsiderar. Por exemplo, eu quero colocar um produto para terceira idade. Ok, só que eu quero colocar um produto para terceira idade em determinado bairro que é diferente de um outro bairro. Então, critérios de inclusão pessoa da terceira idade daquele bairro. Critério de exclusão, de repente você está pesquisando e você tem uma pessoa de terceira idade que quer responder a pergunta, mas é de outro bairro. Isso vai ser um critério de exclusão para você? Por isso que você tem que considerar nessa amostra, esse processo de amostragem, o tamanho da amostra e o critério de inclusão e exclusão tem que ser muito trabalhado para que você não pesquise as pessoas erradas. Uma vez eu vi uma pessoa que aplicou uma pesquisa em um público totalmente errado. Essa pessoa estava investigando leituras, para implementar uma livraria numa determinada região, e as pessoas que ele entrevistou
era da faixa etária que o outro lado queria, que achava, que apontava, só que eram pessoas que não tinham hábito de leituras, que culturalmente falando estavam em outro grupo. Eu não vou falar o grupo agora, mas é um outro grupo cultural diferente, um outro nicho, que não considerando levou o resultado errado e vice-versa. Se você não leva a sério, se você não leva com muito critério essa questão da amostragem, o critério de exclusão e exclusão, você tende a fazer uma pesquisa que vai dar errado, que não vai considerar os fatores que têm que ser considerados. Vamos lá, por fim, as variáveis de interferência. E aqui você já tem que estar muito afiado em pesquisa para entender as variáveis de interferência que você pode ter, mesmo você colocando todos esses passos aqui. Quais são ou qual é a variável que pode fazer com que a sua pesquisa dê errado? E aí você vai trabalhar em cima disso, com as variáveis de interferência, tá certo? Eu espero ter colocado para vocês umas dicas importantes, certamente eu sei que eu coloquei, porque são as 10 dicas principais para você desenvolver uma pesquisa de mercado. E não se esqueça, se você gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de deixar seus comentários. Seus comentários são fundamentais para a gente fazer pautas aqui que possam cada vez mais enriquecer o seu conhecimento de pesquisa. Um grande abraço e até a próxima!